Essa é Catarina. Catarina é formada em odontologia. Há um ano, ela montou seu negócio e criou, assim, o seu consultório dentário. Durante todo esse ano, Catarina anda muito preocupada, pois ela nunca conseguiu calcular corretamente o custo do seu produto, ou seja, o custo do seu serviço. Estudando sobre esse assunto, Catarina percebeu que os custos diretos são mais fáceis de atribuir a cada serviço. Porém, os custos indiretos, que são comuns aos determinados serviços que ela trabalha, são mais difíceis de alocar. Uma vez, perguntando a seu contador, ele afirmou que o único método que as empresas podem utilizar é o custeio por absorção, porque atende aos princípios fundamentais da contabilidade e também atende à legislação fiscal. Mas ele também afirmou que esse método geralmente se utiliza de critérios de rateio para atribuir o produto, e nem sempre esses critérios são os mais corretos. Assim, eles são bem arbitrários. Catarina, então, pretende analisar melhor seu negócio. E ela percebe que a sua atividade tem muito fluxo, muito processo. São atividades uma dependente da outra. Assim, ela percebe que cada atividade requer um gasto. Cada atividade consome um custo. E, geralmente, esses custos são justamente os custos indiretos. Assim, ela percebe que era interessante, a partir disso, das atividades, do custo de cada atividade, atribuir aos seus produtos. Foi aí que Catarina, buscando esse conteúdo no YouTube sobre custo de atividades, ela encontrou um vídeo completo do professor Daniel Santana que explica como atribuir os custos das atividades aos seus produtos. Dessa forma, o professor explicou 3 grandes perguntas que é necessário fazer para encontrar o caminho de distribuir os custos das atividades aos seus produtos. A primeira pergunta é: com o que gastamos? A resposta vai ser justamente os recursos, ou seja, os custos e despesas indiretas da empresa. Assim, essas respostas ficam guardadas e cada uma tem um valor. A próxima pergunta são: como gastamos? A resposta vai ser justamente as atividades. Essas atividades consomem os recursos que a empresa tem, ou seja, as atividades consomem os custos. Por exemplo, se uma empresa ela tem como custo indireto o planejamento da produção, a atividade que consome esse custo pode ser justamente planejar, controlar, supervisionar a produção. A próxima pergunta é: por que gastamos? E a resposta vai ser o produto ou o serviço que essa empresa trabalha. Assim, os recursos são custos e eles devem ser distribuídos nas atividades. As atividades recebem custo para cada uma delas e esses custos devem ser distribuídos aos produtos. O professor também orientou que o empresário deve criar uma lista e identificar quais são os custos que a empresa tem, os custos indiretos, e outra lista, fazer a listagem de todas as atividades que essa empresa possui e depois quais são os produtos ou serviços que essa empresa executa. Catarina, então, analisando bem a sua empresa, percebeu que existem 3 grandes custos indiretos e despesas na sua empresa. A primeira é o aluguel, o segundo custo, a recepcionista, e o terceiro custo, a auxiliar de consultório. Analisando bem cada processo da sua empresa e os fluxos que sua empresa tem, ela analisou que a empresa possui 4 grandes atividades relacionadas aos custos indiretos e despesas. A primeira atividade é agendar consultas, a segunda atividade é fazer orçamentos, a terceira atividade, separar equipamentos e a quarta atividade, organizar medicamentos. Numa outra lista, conforme a sua formação e a sua especialização, Catarina trabalha somente com 2 procedimentos, o procedimento A e o procedimento B. Esses são serviços do consultório de Catarina. Assim, Catarina pensou bem: ora, se eu tenho meus custos e eu tenho minhas atividades, como fazer a distribuição desses valores, desses custos, dessas atividades aos seus produtos? Foi aí que o vídeo do professor também explica. Dentro do custeio ABC, existem 2 momentos, que são 2 etapas. A primeira etapa é justamente a parte em que o
custo indireto deve ser distribuído nas atividades. E essa distribuição só se dá a partir do direcionador de custos. Os exemplos geralmente são assim: horas de trabalho, metro ao quadrado, quilowatt-hora. São exemplos de direcionadores de custos, onde ele pega o custo maior e distribui nas atividades a partir do direcionador de custos. Logo depois que cada atividade tem seus custos, é necessário distribuir os custos das atividades nos produtos ou serviços. E para isso é necessário o direcionador de atividades. Cada direcionador deve estar totalmente relacionado com o que ele quer distribuir. O direcionador de custos com a atividade e o direcionador de atividades com o produto. Assim, os exemplos de direcionadores de atividades: número de horas, número de pedidos, número de lotes e número de recebimentos. Catarina, então, reflete bem e agora sim ela consegue compreender como trabalhar os custos de cada atividade e distribuir aos procedimentos que ela trabalha em seu consultório. Dessa forma, Catarina faz uma lista bem organizada dos custos, dos recursos que a sua empresa tem, que são os custos indiretos: o aluguel, a recepcionista e o auxiliar de consultório. Logo depois, bem organizado, ela também faz uma lista sobre as atividades que a sua empresa tem. Essas atividades estão relacionadas com os custos indiretos que ela identificou. Assim, as atividades são agendar consultas, fazer orçamentos, separar equipamentos e organizar medicamentos. Pois bem, essas são as atividades. Agora, para fazer essa distribuição dos custos indiretos que a empresa possui com as atividades, é necessário o direcionador de recursos. Mas para isso, é necessário criar uma tabelinha para saber qual é a relação desses custos com as atividades. Fazendo a tabelinha, ela listou os custos indiretos: aluguel, recepcionista e auxiliar de consultório. Nas outras colunas, ela colocou as atividades 1, 2, 3 e 4, justamente as atividades na ordem: agendar consultas, fazer orçamentos, separar equipamentos e organizar medicamentos. Ao fazer essa análise criteriosa, ela percebeu que o custo aluguel tem como atividades que consomem o custo aluguel, as 4 atividades: agendar, fazer, separar e organizar. E ela marcou um X. Ela percebe que essas 4 atividades consomem o aluguel. Logo depois, ela fez uma análise da recepcionista. Esse custo recepcionista, basicamente, 2 atividades consomem esse custo, que é agendar consultas e fazer orçamentos. Logo depois, ela vai analisar o custo auxiliar de consultório. E ela percebe que apenas 2 atividades consomem esse custo, que é separar equipamentos, atividade 3, e organizar medicamentos, que é a atividade 4. Pois bem, ela sabe que é necessário ter os direcionadores de recursos. Quais são eles? Para ela distribuir o custo do aluguel às atividades, ela vai distribuir conforme o direcionador metro quadrado. Para distribuir o custo da recepcionista às 2 atividades, ela vai utilizar como direcionador de recursos número de atendimentos. Para distribuir às atividades o custo auxiliar de consultório, ela escolheu como direcionador de recursos o tempo dedicado. Pessoal, estão gostando desse assunto? Se estão gostando, pessoal, não esqueçam de compartilhar, de se inscrever e de comentar também. Aqui no YouTube, na playlist sobre custos, tem uma aula completa e teórica sobre esse assunto. Vão lá também e contemplem esse conteúdo. Se vocês querem se aprofundar mais nesse conteúdo, na minha plataforma de cursos online, tem um curso maravilhoso sobre esse assunto. Ele se chama Custo Descomplicado. Aqui na descrição tem o link tanto do vídeo do YouTube como do curso online. Vamos continuar. Assim, Catarina começa a ficar claras as ideias de como trabalhar bem as atividades da sua empresa, do seu consultório, alocando assim custos nela e distribuindo
aos seus produtos. E ela percebeu, o aluguel, se ela vai trabalhar como metro quadrado, como direcionador de custo, ela tem que calcular quantos metros quadrados o prédio que ela alugou para seu consultório possui. E ela percebeu que o prédio todo tem 72 metros quadrados. E também que o custo do aluguel é de R$ 1.600. Olha só, ela tem 4 atividades que consomem esse aluguel. E ela divide, então, esses 72 metros quadrados pelas 4 atividades, porque ela percebe que cada atividade consome praticamente a mesma metragem. Então, ficou 18 metros quadrados para cada atividade, ou seja, 25% do espaço cada atividade consome. Dessa forma, ficou fácil, então. Ela pega 1.600, multiplica por 25%, tem aí R$ 400 para a atividade agendar consultas, 1.600 vezes 25%, R$ 400 para a atividade fazer orçamentos, 1.600 vezes 25%, R$ 400 para a atividade separar equipamentos, e assim 1.600 vezes 25, R$ 400 para a atividade organizar medicamentos. Então, vocês percebem que cada atividade consome do aluguel 25%, ou seja, R$ 400. Somando 400 mais 400 mais 400 mais 400, nós temos o valor de 1.600, que é o custo do aluguel. Ok? Então, Catarina vai analisar agora o custo segundo, que é o custo da recepcionista. Analisando bem o período de análise, ela percebe que são feitos em média 60 atendimentos a cada período e que o custo para a recepcionista é R$ 1.800. Analisando bem o trabalho da recepcionista e também as atividades, ela percebe que são feitos 15 agendamentos e 45 orçamentos. Ou seja, os 60 atendimentos são divididos em agendamento e orçamento, 15 para agendar e 45 orçamentos. Somando 15 mais 45, nós temos 60. E se eu dividir 15 por 60, eu tenho 25% de agendamentos, 45 por 60, 75% de orçamentos. Assim, pessoal, nós agora simplesmente multiplicar 1.800 por 25%, eu tenho aí R$ 450. Se eu multiplicar 1.800 por 75%, eu tenho R$ 1.350. Ou seja, a atividade agendar consulta consome 450 do custo recepcionista. E a atividade fazer orçamento consome 1.350 do custo recepcionista. Continuando, Catarina analisa agora o custo auxiliar de consultório. Ela paga para auxiliar de consultório R$ 2.200. Bem, se tem como direcionador tempo de dedicação, assim ela vai analisar qual é o tempo que ela tem para separar equipamentos e o tempo que ela consome para organizar medicamentos. Fazendo bem essa análise, ela percebeu que auxiliar de consultório gasta 20 minutos para separar equipamentos a cada trabalho e 20 minutos para organizar medicamento a cada procedimento. Assim, então, fica 50% do tempo para cada. Dessa forma, basta agora ela multiplicar 2.200 vezes 50%, R$ 1.100 para a atividade separar equipamentos, e multiplicando 2.200 vezes 50%, R$ 1.100 para a atividade organizar medicamento. A atividade separar equipamento consome R$ 1.100 do custo auxiliar de consultório. E a atividade auxiliar organizar medicamento consome R$ 1.100 do custo auxiliar de consultório. Pois bem, agora, pessoal, vocês percebem que cada atividade tem o seu custo. A atividade agendar consulta tem um custo de R$ 850, que é 400 mais 450. A atividade fazer orçamento tem um custo de R$ 1.750. A atividade separar equipamentos tem um custo de R$ 1.500. E a atividade organizar medicamento tem um custo de R$ 1.500. Pois bem, a primeira etapa foi concluída. Agora a Catarina precisa concluir a segunda etapa,
que é fazer a distribuição das atividades aos produtos, ou seja, aos serviços, em que Catarina tem o procedimento A e o procedimento B como serviços principais do seu consultório. Para isso, é necessário o direcionador de atividades. Catarina, então, faz uma análise completa de cada atividade e percebe que os direcionadores necessários para fazer essa distribuição são: para agendar consulta, número de consultas; para fazer orçamento, número de orçamentos; para separar equipamentos, número de equipamentos; para organizar medicamentos, tempo de dedicação. Agora ficou fácil. Ao analisar bem a atividade agendar consultas, ela percebe que ao total de consultas, em média, são 3 agendamentos para o procedimento A e 12 agendamentos para o produto B, totalizando justamente 15 atendimentos que essa recepcionista faz. Assim, 3 mais 2, 12 é 15, 3 dividido por 15 é 20%, 12 dividido por 15, 80%. E agora ficou fácil. 850 vezes 20% dá 170 para o procedimento A, 850 vezes 80%, 680 para o procedimento B. Assim, o procedimento A consome R$ 170 dessa atividade e o procedimento B consome R$ 680 dessa primeira atividade. Analisando a segunda atividade, fazer orçamentos, o direcionador escolhido foi número de orçamentos. Ao analisar, ela percebe que o período, em média, são feitos 18 orçamentos para o procedimento A e 27 orçamentos para o procedimento B. Ao somar 18 mais 27, fica 45. Dessa forma, 18 dividido para 45, 40%. 27 dividido para 45, 60%. Então, podemos dizer que o número de orçamentos são feitos 40% para o procedimento A e 60% para o procedimento B. Mas, em números, isso representa quanto? Basta multiplicar 1.750 vezes 40%, R$ 700 do custo dessa atividade para o procedimento A. 1.750 vezes 60%, um custo dessa atividade de 1.050 para o procedimento B. Ao analisar a terceira atividade, o direcionador escolhido foi o número de equipamentos. E assim foi feita uma análise bem específica e analisou que foram feitos 10, foram separados 10 equipamentos para o produto A e 15 equipamentos para o produto B. 10 mais 15 é 25, 10 dividido para 25, 40%, 15 dividido para 25, 60%. Basta agora multiplicar o custo da atividade a essas proporções. 1.500 vezes 40%, R$ 600 do custo dessa atividade vai para o procedimento A. 1.500 vezes 60%, R$ 900 do custo dessa atividade vai para o procedimento B. Analisando a última atividade, organizar medicamento, o direcionador escolhido foi tempo de dedicação. Ao observar, foi visto que essa atividade geralmente consome 20 minutos a cada procedimento, onde 5 minutos é para organizar medicamentos do procedimento A e 15 para organizar o procedimento do produto B. Como o período analisado houve 3 agendamentos para o produto A e 12 para o produto B, basta multiplicar 5 vezes 3 dá 15 minutos dedicados à organização do medicamento A e 15 vezes 12, 170 minutos dedicados à organização de medicamentos para o procedimento B. Isso representa 8,10% e 91,90% do tempo para cada procedimento. E aí ficou fácil. Basta multiplicar 1.500 vezes 8,10%, eu tenho R$ 121,50 do custo dessa atividade ao procedimento A. Ao multiplicar 150 vezes 91,90%, eu tenho R$ 1.378,50 do custo da atividade organizar medicamentos para o procedimento B. Agora,
Catarina consegue, de fato, calcular o custo indireto dos seus procedimentos, dos seus serviços. Ao somar todos os custos de cada atividade do procedimento A, 170, 700, 600 e 121,50, ela encontrou R$ 1.591,50. Ao somar todos os custos de cada atividade distribuídos ao procedimento B, 680, 1.050, 900, 1.378,50, ela encontrou o custo total indireto do procedimento B, R$ 4.008,50. Assim, para executar o procedimento A, ela tem aí um custo total de R$ 1.591,50. Para encontrar o custo total do procedimento B, ela tem R$ 4.008,50. Lembrando que isso aqui é o custo total. Se ela quiser encontrar o custo por unidade de serviço, por um único serviço, basta ela dividir pela quantidade de serviços feitos, certo? Do produto A e do procedimento B. Ok, pessoal? Então, pessoal, essa é mais uma aula. Se vocês gostaram, eu peço que vocês compartilhem com aqueles que precisam. E não esqueçam, pessoal, se inscreva aqui no canal, que ajuda muito, cada vez mais, ter conteúdo para vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.